E é isso, que Deus abençoe a nossa audiência. Deus abençoe a nossa audiência. Bora pra cima. Obrigada. Muito bem. Uma pergunta. Pois não. Obrigado, obrigado. O senhor é católico, não? Se eu sou católico? Não, eu era evangélico, mas agora eu tô desviado. Meu Deus, que pagação de mico, que vergonha, muita vergonha. Até desviado tem aí nessa CPI da Betts. Gente, vocês acabaram de ver aí, né? O influenciador, a influenciadora, né? Pagando mico aí e eles ainda zombando ainda, né? Porque ali é um lugar totalmente diferente daquele linguajar deles ali. Mas essa turma é a turma da internet, né? Fala de qualquer jeito e vamos lá, como diz ela, né? Bora pra cima. Gente, o que eu achei interessante foi o conselho que o Cleitinho falou, né? Para a Virgínia. Olha, você não precisa disso aí não. Como cristão, eu vou te dar uma direção, um conselho. Olha, larga isso aí. Você não precisa disso aí não. Gente, tem muita gente, muitas pessoas, vocês sabem disso, eu sei disso, nós sabemos disso e principalmente o governo sabe, eles têm os dados de que as pessoas estão usando o dinheiro do Bolsa Família, as pessoas estão deixando de levar o salário para a casa delas, para sustentar suas famílias, estão deixando de fazer faculdade por conta desses jogos. E a Bíblia já nos alertou, gente. Olha só, isso foi coisa de pessoas que não têm nenhuma comunhão com Deus. Eles aprovaram isso. Eles foram lá e colocaram a caneta e assinaram aprovando. Agora, olha as consequências do pecado, o que está acontecendo. Eles estão vendo que a situação tomou um rumo que virou uma bola de neve e ninguém consegue mais controlar. Agora é pegar esses influenciadores e ficar marretando, martelando eles. Mas quem começou isso lá atrás foram aqueles próprios engravatados. Foram eles que aprovaram isso. Gente, nós sabemos que jogos de azar, essas apostas, isso só leva as pessoas de mal a pior. É como os outros vícios que amarra as pessoas. As pessoas no Brasil hoje, no mundo, né, mas mais no Brasil, querem contar com a sorte. Ninguém quer trabalhar, ninguém quer estudar, ninguém quer orar, né, vamos falar assim. Tem gente que quer acordar, ele ter 6 números na cabeça, ir lá e jogar e ganhar aquele rio de dinheiro. Gente, não é assim. Olha, isso está acabando com a vida de pessoas e até mesmo cristãos. Nós que somos cristãos, nós sabemos que até gente do nosso meio, porque é legalizado, porque está respaldado pela lei do Brasil, as pessoas jogam às claras, jogam escondidos e muitos deles já são viciados e já perderam rios de dinheiro que não tem, né? Até o que eles tinham está sendo tirado deles. Gente, eu vou colocar aqui o conselho do Cleitinho para a Virgínia. Olha, segue esse conselho aqui que vai ser bom. Depois eu vou colocar aqui um discernimento de um pastor, o pastor Teófilo Hayashi, que eu sigo, acompanho o trabalho dele. Também vai lançar muita luz sobre o que foi falado. Esse é o assunto desses nossos dias. Então nós temos que estar alertas. Gente, muitas pessoas de Deus caíram nisso. É legalizado, é permitido. Então, muitas pessoas, pelo fato de ser legalizado, caíram nisso aí. E olha só como é que está destruindo as famílias. Tem gente, olha, eu sei de 2 pessoas que não têm outros vícios. De nada. Impressionante, é difícil falar isso, porque sempre um vício acompanha outros vícios, vai chamando outros vícios e assim por diante. Mas eu conheço 2 pessoas que são profissionais, gente que tem diploma, mas que entrou no caminho das apostas, desses vícios e não sai mais. Olha, é pior que bebida, pior que droga, pior que muitas coisas e a gente fica pensando assim, gente, quem começou isso? Olha só as consequências do pecado, como que está levando as pessoas de mal a pior. Então, deixe o seu like aqui nesse vídeo, porque ajuda o YouTube a compartilhar com mais pessoas.
As pessoas que são cristãs, as que não são cristãs, elas recebem esse vídeo porque você deixou o like. Então, ajuda a promover um conteúdo que é bom e que vai edificar a vida das pessoas. Então, deixe o seu like aqui nesse vídeo. Se não é inscrito, se inscreva aqui e acompanhe até o final, porque esse vídeo está muito importante. Vamos lá, pessoal. Agora, Virgínia, eu queria falar para você, se tocar seu coração como um cristão, você não precisa mais disso. Acaba com isso, não faz mais esse tipo de propaganda, de divulgação, não. Divulga seus pré-treinos, inclusive eu tomei seu pré-treino hoje, maravilhoso. Tá? Obrigada. Não, eu tô falando como cristão. Porque aqui a casa, a gente deveria estar fazendo projeto de lei para banir essa porcaria de jogo. Porque aqui agora aqui eu vou te falar como um pai. Você que é mãe. O cidadão que joga, o coitado que joga, ele nunca ganha, coitado. Ele sempre perde e entra no vício que depois ele não dá conta de sair. Quem ganha com isso mesmo de verdade são vocês que acabam fazendo a propaganda e a banca. Então eu acho que em vez da CPI aqui, a gente deveria estar banindo presente esse tipo de jogo para a sociedade brasileira, não deixar jogar. Agora, o que acontece aqui no Congresso Nacional, que todo mundo sabe, que fica fazendo projeto para poder ainda tentar regulamentar essa porcaria, flexibilizar. Eu, por mim, corto o mal pela raiz. Então, Virgínia, se tocar o seu coração, e quem estiver vendo aqui, os outros influenciadores também, se essa fala minha chegar a todo o Brasil, parem de fazer esse tipo de propaganda. Você compra mais pré-treino meu, então? Não, eu vou comprar, acabei de tomar um, eu tô até acelerar. O IPIC, é isso mesmo. Então, assim, acho que você não precisa disso, né? Você é uma geradora de riqueza, você presta riqueza para a sociedade, você gera emprego, então traga isso para a sociedade, viu? Então, aqui, nós, políticos aqui, com todo respeito nas vossas excelências, quem é excelência de verdade é ela que paga nosso salário para estar aqui, impostos rigorosamente em dia, nós somos fonte de despesa. Então, não estou aqui hoje para apontar o dedo para você, não. Estou aqui para poder sensibilizar, tocar seu coração, para que você comece a fazer propaganda agora, contra esse tipo de jogos e faça mais o seu pré-treino. Fala pessoal, recentemente uma das maiores influenciadoras digitais do Brasil, a Virgínia, ela tem mais de 53 milhões de seguidores no Instagram. Ela prestou um depoimento na CPI das Bets sobre as propagandas dos sites de aposta que ela faz nas suas próprias redes sociais. E esse depoimento aí tá dando o que falar, é só você acompanhar nos noticiários. Mas para quem não sabe, a CPI das Bets, ela tá analisando o impacto que os influenciadores digitais têm na vida dos seus seguidores. Porque, querendo ou não, eles recomendam sites de apostas e muitos do que está acontecendo aí é um impulsionamento de um vício em jogo. E dentro dessas dezenas de milhões de seguidores que essa pessoa tem muita gente que é menor de idade e também tem pessoa que é vulnerável a jogo de azar, que pode ter então suas vidas arruinadas por esse vício. E além disso, está sob a investigação também o que eles estão chamando de cláusula da desgraça, que é a cláusula que nos contratos com os influenciadores, eles basicamente teriam então uma porcentagem das perdas dos apostadores que eles, pelo tráfego que eles geram na plataforma, pelas mídias sociais, estão gerando para esse site de aposta. Bom, a notícia então deu o que falar quando a Virgínia apareceu para o depoimento vestida de uma forma completamente incoerente com o ambiente em que ela estava. Ela está indo lá depor na CPI, no Congresso. Nesse ambiente ela chega de moletom, camiseta com a foto, se eu não me engano é da filha dela, um copo Stanley gigantesco rosa e deu resposta que está reverberando até agora. Parecia que está numa conversa de bar. Bom, vamos lá. Primeiro ponto. Esses sites não deveriam nem estar existindo nesse momento. Para pensar, é um absurdo que essas plataformas de apostas online são autorizadas no Brasil. O Congresso e o Lula sancionaram a lei que autoriza os jogos de azar na internet. Tigrinho e todas essas apostas online a esses jogos de azar. Afinal de contas, essas apostas já é notório pelos dados, não gera nenhum benefício para o povo brasileiro. Pelo contrário, os dados também já nos mostram que enquanto esses sites estão ganhando dinheiro, o cara que está jogando, que a maioria das vezes é uma pessoa que não tem talvez o discernimento ou esclarecimento, está cada vez mais ficando pobre. Isso está acontecendo com uma parcela considerável da população brasileira. Inclusive, eu já falei aqui em um outro vídeo sobre essas apostas online, então vai lá para trás e confira lá também. Mas vamos lá, de acordo com as pesquisas mais recentes, o Brasil ele é o campeão mundial dentre os países que mais gastam dinheiro em apostas online. Isso aí é a fonte do Banco Mundial, tá? E recentemente esses dados estão mostrando que 35% das pessoas interessadas em fazer cursos superiores não estão ingressando na faculdade
por terem a sua renda comprometida nesses sites de aposta. Então preste atenção nisso. Além disso, um dos dados que a senadora Soraya, que foi a relatora da CPI, ela trouxe um estudo que mostra que por conta das apostas online, o setor de supermercados percebeu uma queda no consumo ou de compra de comida. Para pensar o absurdo que é isso, cara. Então, a própria Bíblia, ela já alerta sobre os perigos do povo que está buscando ser rico rápido ou facilmente. 1 Timóteo 6,9 fala: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Palavra de alerta aqui. Então, quem é beneficiado pelos sites de apostas que são permitidas no Brasil? Bom, você que não é. Então, fica aqui a pergunta: quem é que está te influenciando? Que é o segundo ponto que eu quero trazer aqui. Será que as pessoas que você segue se importam com você da maneira como você se importa com elas, ao ponto de segui-las? Ou será que você está sendo manipulado, talvez? Primeiramente, ela aparece vestida daquela forma, não é coincidência. E não é uma demonstração de simplicidade, não seja ingênuo. Talvez esteja pensando, mas ela é gente como a gente. Não, é tudo pensado, é tudo premeditado. Ao se vestir daquele jeito, como uma pessoa comum, ela está ativando o quê? Uma empatia, uma conexão com o público. Isso é inconsciente e te coloca até no lado dela, para entender o lado dela. Agora, enquanto o seguidor dela, obviamente, se importa com ela, por isso que segue ela, eu fico perguntando, será que ela se importa com os seus seguidores? Eu não sei, só Deus pode julgar. Mas o que me chama a atenção no depoimento dela é que, mesmo quando confrontada com os danos que as apostas causam aos brasileiros, ela não demonstrou nenhum arrependimento, nenhum, espanto. Pelo contrário, ela fala o seguinte, eu anotei aqui, ela fala: não me arrependo de nada do que já fiz na minha vida. Bom, quando ela foi questionada sobre ter ficado milionária por meio de publi de sites de apostas, ela fez questão de ressaltar que ela já era multimilionária muito antes disso. E daí a senadora vai lá e pergunta: Virgínia, vale a pena você continuar fazendo isso? Olha a resposta dela. Ela diz: vou pensar. Então, quer dizer, a gente começa a ver que, para quem não é ingênuo, você já começa a entender o que está acontecendo. E tem outro ponto. Tem um momento lá que ela é questionada sobre ganhar uma porcentagem em cima das perdas dos apostadores. E ela disse que isso não existia, que ela apenas ganharia um aumento de 30% no cachê caso ela dobrasse o lucro da empresa. Mas peraí, gente, não sejamos ingênuos. Como que o lucro da empresa de aposta aumenta? Quando os apostadores perdem, não é isso? Então, se o seguidor que segue a Virgínia tivesse perdido mais dinheiro, ela teria ganhado um bônus, um aumento aí. Além disso, quando eles perguntaram para ela qual que é o maior valor que você já recebeu para divulgar bets, ela utilizou o quê? O habeas corpus, concedido por Gilmar Mendes. E ela fala assim: eu me reservo o direito de permanecer calada. Então, vai que os seguidores descobrem que eu ganho um valor absurdo para que eles pudessem então perder um dinheiro deles. Enfim. Pense, gente, é momento que a gente tem que pensar. Juventude evangélica, nova geração evangélica, precisa pensar nessa era digital. Agora, vamos pensar, como é que uma influenciadora consegue tão claramente fazer dinheiro às custas das perdas dos outros? Sabe por quê? Porque, infelizmente, muitos são manipuláveis. Muitos não conseguem pensar criticamente, analiticamente, não conseguem ver por detrás das narrativas, ou das fotos editadas, ou dos vídeos editados. Então, situações como essas são importantes, sabe por quê? Pois a gente tem a oportunidade de aprender, de pensar e a deixar de ser apenas uma massa de manobra usada na mão de influenciadores que não se importam com você. Seja simples como a pomba, não é isso que Jesus falou? Mas ele também falou: seja astuto como a serpente. Olha esse provérbio, 14, versículo 15. O ingênuo dá crédito a tudo que se diz, mas o prudente ou o astuto reflete antes de dar um passo. Então, ao invés de você dar ouvidos a pessoas que só querem te usar, ouça aqueles que te querem o bem. Muitos aí têm pastores
Homens de Deus, mulheres de Deus, líderes, pais, mães, tementes a Deus, pessoas que querem te impulsionar a crescer e agregar valor à sua caminhada, à sua vida. E, obviamente, você tem que colocar a palavra de Deus. É isso que é a autoridade máxima. A Bíblia como a sua influência. Afinal, ela é a bússola para todas as suas situações. Não é isso que a própria Bíblia diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Galera, que Deus abra os olhos de uma geração e fica claro, diante de tanto absurdo, que o que seria de fato um avivamento na nossa geração é um banho de sabedoria e discernimento. Valeu! Bem, pessoal, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreva aqui no canal, ativem o sininho das notificações, deixe também seu like e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Então, nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!